Gênesis capítulo 41, versículos 37 a 57. O conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse a seus oficiais: Encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino, e depois no pescoço o colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: Abreque. Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanete-Faneque, e lhe deu como mulher Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda medida. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois, disse ele, Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quando ao segundo, ele o chamou de Efraim, porque, disse ele, Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois, toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo, com grandes gritos, pediu ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimentos com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Beleza. Aqui, então, a gente vê o faraó reconhecendo a sabedoria de José. O próprio faraó reconhece as limitações dos sábios do seu povo e vê que José sim conhece Deus e que ele é inteligente nesse conhecimento. E aí, na humildade que o faraó tem de reconhecer isso em José, e então ele confia em José. Justamente o que a gente estava falando uns vídeos atrás, que a dificuldade que é a gente confiar e deixar os trabalhos de Deus agirem na nossa vida. E o faraó faz isso. O faraó confia que José, por ser iluminado, vai ser o braço de Deus na terra dele e fala: Eu confio tudo a você. Eu só vou estar aqui no meu trono, mas eu te dou o meu anel e você vai exercer tudo aqui. E nessa figura de José, enquanto administrador do Egito, eu vi 2 figuras, na verdade. O faraó virar para ele, colocar um anel no dedo dele e falar assim: Caraca, agora esqueci onde que estava exatamente. Diz que fala alguma coisa sobre toda perna que será levantada na terra do Egito será sob tua ordem. Alguma coisa assim. Sem tua permissão, ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Isso me lembra como Jesus fala para Pedro. E de que tudo que será ligado no céu será desligado na terra, enfim. E até a imagem do anel papal, né? Então, tudo isso, assim, fez remeter a figura do Papa como aquele a quem Deus confia a gerência das coisas na terra.
Mas também no final, agora me fez pensar na imagem de Maria, como dispensadora da graça. Porque o trigo aqui é a graça, né? Por isso que no final logo antes de começar a fome, fala que José se recusa a medir, pois ultrapassava toda medida. Porque assim é a graça do Senhor. Ela vem pra gente sem medida, é impossível medir de tanto que é. Mas aí, no momento de maior necessidade, José é então quem dispensa a graça pelo faraó. E eu fico pensando na figura de Maria como uma dispensadora de todas as graças, né? Assim, apesar de todas as graças virem de Deus, não é José que produziu o trigo, não é Maria que produz a graça, mas ela gerencia, ela administra, assim como José está aqui administrando. E na nossa fome aqui, a gente pode recorrer a ela para nos dar essa graça, que na verdade vem de Deus, mas ela gerencia. Ah, faltou alguma coisa? Era isso. Não. Era isso mesmo que eu queria falar. E tá chegando a apagação de sábado de José pros irmãos dele.